Olá pessoal, hoje dando continuidade à segunda parte do vídeo sobre as raças raiz e a formação do homem, hoje vamos continuar de onde paramos, que é justamente na terceira raça raiz. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, eu recomendo que você assista primeiramente a primeira parte do vídeo que já está no canal, para que você compreenda essa segunda parte aqui, porque ela é uma continuação. Bom, partimos exatamente de onde paramos, que é a terceira raça raiz. Bom, o fato de alguns seres superiores celestiais, que são chamados de Dhyanis espirituais, filhos da vontade, filhos da sabedoria, enfim, como já foi explicado no primeiro vídeo, quando uma parte se recusou a criar o homem, e deixou alguns seres, ou seja, algumas formas humanas que até então já tinham sido criadas pelos outros pitres, né, ou seja, pelas outras classes de seres inferiores por estarem mais próximos dos planos da manifestação, por eles terem deixado essa parte da humanidade que é chamada de cabeça estreitas, e eu já falei que não tem a ver com tamanho de cérebro, nem tamanho de crânio, né? A Helena Blavatsky fala isso. Essa parte que cometeu, por assim dizer, o primeiro cruzamento com formas animais, fêmeas animais, e tiveram monstros, isso acabou que teve efeitos kármicos para exatamente os seres celestiais que se recusaram a criar. Porque, conforme eu coloquei no vídeo, até coloquei no slide, né? E assim foi aplicada a lei da causa e efeito, a qual todos estão sujeitos, inclusive os seres celestiais, né, que aqui são chamados de arcanjos, querubins, Dian Chohans, Elohim, que são os filhos da sabedoria, né, os filhos da vontade, que foram chamados a criar e se recusaram. Bom, vejamos o que a Helena Blavatsky fala no primeiro volume da Doutrina Secreta, a Cosmogênese. Ela diz o seguinte: na quarta, os filhos recebem ordem de criar suas imagens. Um terço recusa-se, 2 terços obedecem. A maldição é proferida. Nascerão na quarta, sofrerão e causarão sofrimento. É a primeira guerra. Bom, quando ela fala a quarta, significa exatamente a quarta ronda, e a gente já sabe que ronda significa o globo, então é exatamente o globo D, que é o quarto globo da cadeia terrestre, é o globo da nossa Terra. Esses filhos que recebem a ordem de criar suas imagens é exatamente os arcanjos, querubins, enfim, Elohim, filhos da sabedoria, filhos da vontade, enfim, o que eu já falei no vídeo anterior. Vejamos o que diz ainda no mesmo livro, volume 1, Cosmogênese. A maldição é proferida. Não se deve entender por estas palavras que algum ser pessoal, Deus ou espírito superior, haja pronunciado a maldição, mas simplesmente que uma causa que só podia dar maus resultados acabava de ser produzida, e que os efeitos desta causa kármica podiam somente a conduzir a inditosas encarnações e, portanto, ao sofrimento os seres que, contrariando as leis da natureza, assim criavam obstáculos ao seu progresso normal. Bom, pessoal, apenas um detalhe que eu observei e senti que quando esses seres superiores celestiais, Jani, Chohans, né, como é chamado, ou Elohim, quando eles foram chamados a criarem e se recusaram, não é necessariamente na terceira raça que eles se recusaram. Eles se recusaram, pelo que dá a entender, foi exatamente antes disso. Foi antes da primeira raça raiz. Só que na terceira raça foi que veio, por assim dizer, o efeito kármico de uma decisão tomada. Bom, isso é só uma observação que eu fiz assim e achei interessante trazer. Bom, para relembrarmos, vamos fazer uma recapitulação do vídeo anterior, daquela parte exatamente da ordem de criar, né? E como é que ficou dividido? Bom, alguns encarnaram, né?
ou seja, alguns filhos da sabedoria, ou seja, os Elohim, alguns deles encarnaram em algumas formas humanas que já estavam preparadas. Outros seres da sabedoria, ou seja, esses arcanjos, querubins, decidiram por projetar uma centelha em outras formas humanas que estavam meio preparadas. E outros desses seres celestiais superiores decidiram por esperar até a quarta raça raiz, porque, segundo o texto da doutrina secreta, eles não estavam preparados, ou seja, havia uma parte daquela humanidade que até então tinha sido formada desde a primeira raça raiz até a terceira, uma parte dela não estava preparados, o que significa não estar preparados fisiologicamente para receberem nem a centelha e muito menos a encarnação dos Jan Chohans, né, dos querubins. Bom, esses que não estavam preparados, que foram chamados de cabeças estreitas, né? Novamente, aqui não é tamanho da cabeça, nem do crânio, muito menos do cérebro, mas é uma expressão usada para indicar e designar que eles estavam desprovidos de entendimento. Por quê? Porque humanas, o quinto princípio, que é a mente, eles não possuíam. E até aqueles que receberam uma centelha, ou seja, que os Diana Chohans decidiram por projetar uma centelha, que eram os meios preparados, também continuaram desprovidos de entendimento, porque a centelha brilhava debilmente. Bom, agora vamos ver exatamente um trecho do livro, só que agora da Antropogênese, volume 3, da Doutrina Secreta, que diz o seguinte: da legião dos Dianes que tinham de encarnar-se como egos das mônadas imortais, porém inconscientes neste plano, e eu já expliquei um pouquinho sobre essa inconsciência da mônada, né, no quarto plano, no vídeo da primeira parte. Bom, esses Janes Chohans que tinham de encarnar-se como egos dessas mônadas imortais, porém inconscientes neste plano, alguns obedeceram à lei da evolução. Tão logo os homens da terceira raça se mostraram aptos física e fisiologicamente, isto é, quando se deu a separação dos sexos. Foram os primeiros seres conscientes que, acrescentando o saber consciente e a vontade à pureza divina que lhes era inerente, criaram por Kriya Shakti o homem semidivino que foi na Terra a semente dos futuros adeptos. Pessoal, apenas uma observação: quando o livro fala que esses seres celestiais que encarnaram entre as primeiras raças humanas, eles fizeram isso justamente para governá-las e instruí-las na qualidade de reis divinos, sacerdotes ou chefes. Isso está exatamente no livro da Cosmogênese, que é o volume 1. E fala também que esses filhos da vontade, da yoga, como são chamados, nascidos, por assim dizer, de uma forma imaculada, ou seja, quando ainda não havia acontecido aquele episódio da, vamos dizer assim, do cruzamento, né, do homem com o animal, esses filhos da yoga, da vontade, eles estavam, segundo se explica, inteiramente à parte do resto da humanidade. Aqueles que, pelo contrário, ciosos de sua liberdade intelectual livre como então se achavam dos entraves da matéria, disseram: podemos escolher, nós temos a sabedoria. E, portanto, se encarnaram muito mais tarde, esses tiveram o seu primeiro castigo kármico preparado, ou seja, tiveram corpos inferiores fisiologicamente aos seus modelos astrais, porquanto seus chayas, ou seja, suas formas, haviam pertencido a progenitores de um grau inferior nas 7 classes. Quanto aos filhos da sabedoria, que adiaram sua encarnação até a quarta raça, já inquinada fisiologicamente com o pecado e a impureza, foram os fatores de uma causa terrível, cujos efeitos kármicos até hoje pesam sobre eles. Recaíram neles próprios, que se tornaram portadores da semente da iniquidade nos evos futuros, pois os corpos que tiveram que animar ficavam corrompidos em virtude do seu retardamento.
Bom, pessoal, o livro ele traz uma divisão que eu achei interessante e a natureza dessas raças. O livro fala o seguinte, que a primeira e a segunda raça, ou seja, os nascidos por si mesmos e os nascidos do suor, essas duas raças, elas pertencem à natureza de Atma Budi. Eu já expliquei no vídeo da Constituição do Centenário o que significa Atma e o que significa Budi, né? De que são as progenie, por assim dizer, espiritual passiva, ou seja, Atma e Bud, que juntas são a designação da mônada, esses dois princípios, no quarto plano, ele é inconsciente. Bom, e aí o livro traz a terceira raça como uma natureza distinta e apresenta a terceira raça em três divisões ou aspectos distintos, fisiológica e psiquicamente. Então, a primeira parte da terceira raça raiz é a sem pecado, ou seja, por quê? Porque as primeiras sub-raças ainda eram os remanescentes, por assim dizer, da primeira e da segunda raça raiz. Bom, a segunda parte dessa terceira raça raiz é marcado pelo despertar da inteligência. Por quê? Porque foi exatamente aí que o homem foi dotado de mente, o quinto princípio humanas. Bom, e a terceira e última parte dessa terceira raça raiz, ela foi nitidamente animal. Ou seja, a Helena Blavatsky ela fala que vale dizer que humanas, ou seja, o quinto princípio, que é a mente, ela sucumbiu às tentações do quarto princípio, que é o Kamarupa, que é o veículo de paixões e de desejos. Mas, pessoal, é justamente a natureza que foi desenvolvida dessas duas primeiras raças raízes, que foi o Atma e o Bud, e da terceira raça raiz, que desenvolveu praticamente esses três aspectos distintos, fisiológico e psíquico, foi que se formaram o número um, ou seja, Atma e Bud e Manas, os três em um só. Porque, segundo o livro fala que, embora os animais inferiores, desde a ameba ao homem, tivessem recebido suas mônadas, que encerram todas as qualidades superiores potencialmente, essas qualidades têm que permanecer latentes até que o animal alcance a forma humana, antes de cuja fase humanas, ou seja, a mente, não se desenvolvem. Ou seja, se as primeiras raças raízes elas eram muito etéreas, elas já tinham acabado de passar, por assim dizer, em que pese os erros e erros de anos, milhares de anos, elas tinham passado pelo ciclo tríplice, que era o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, ou seja, é exatamente isso aqui. Então, quando chegou na primeira forma etérea, por assim dizer, do homem, que é a primeira raça raiz, os nascidos por si mesmos, foi desenvolvido exatamente o Atma e na segunda o Budi. Só que esses dois, eles são inconscientes, é uma natureza passiva, já está dizendo. Então, quando surgiu a terceira raça raiz, em que ela se desenvolveu nesses três aspectos fisiológica, psiquicamente, foi aí que juntou vamos dizer assim, as naturezas que até então se desenvolveram da primeira até a terceira raça raiz. Então, o livro continua falando o seguinte: nos animais, todos os princípios se acham paralisados num estado comparável ao do feto, exceto o segundo princípio, que é o princípio vital, que é o sopro de vida, né? O terceiro, que é o princípio astral, e rudimentos do quarto princípio, que é o Kama-rupa, o veículo de desejos e paixões, ou seja, o instinto, cuja intensidade e desenvolvimento variam com as espécies. Ou seja, ela está dizendo que os animais todos possuem esses princípios paralisados, assim como o feto. No entanto, existem três princípios que não estão paralisados, que são exatamente o princípio vital, o princípio astral
e alguns rudimentos instintivos do quarto princípio, que é o Kamarupa, que é o veículo de desejos e paixões. Então, significa dizer o seguinte, que aquela parte da humanidade que foi deixada sem o quinto princípio humanas, que foi exatamente aqueles deixados à parte que fizeram o cruzamento com animais, eles possuíam esses três princípios ativos, ou seja, o princípio vital, o princípio astral, que os dois juntos é o sopro de vida, e rudimentos do Kamarupa, que é os instintos. Bom, pessoal, para ir finalizando, eu acredito que esse vídeo ele já está um pouco extenso e ele vai ficar somente com essa terceira raça raiz. Foi justamente a que aconteceu mais situações estranhas e porque ela também se subdivide, como a gente viu, em três aspectos distintos. É aí que se desenvolve o quinto princípio, que é humanas. Bom, para ir finalizando, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para fazer um outro vídeo falando das duas raças raízes, que é a quarta e a quinta. Bom, para ir finalizando, eu trouxe uma outra parte do livro que fala sobre esses episódios. A terceira raça caiu e deixou de criar. Passou a engendrar sua progenie, e como estivesse ainda sem mente na época da separação, ou seja, de andrógeno para a separação dos sexos, né? Engendrou uma progenie anormal, até que a sua natureza fisiológica lhe orientou os instintos na direção conveniente. Ou seja, aqui ela refere-se ao episódio do cruzamento, né, com seres inferiores. Bom, os filhos da sabedoria, os Janshohans, tal como os senhores deuses da Bíblia, haviam-na prevenido de que não tocasse o fruto proibido pela natureza. Mas a advertência não foi ouvida. Os homens só compreenderam o impróprio do que haviam feito, não é preciso dizer o pecado, quando já era demasiado tarde e depois que as mônadas angélicas de esferas superiores neles encarnaram, dotando-os de entendimento. Até então eles permaneciam simplesmente físicos, como os animais que engendraram. Pois qual é a distinção? Bom, ensina a doutrina secreta que a única diferença entre os objetos animados e os inanimados na Terra e entre a estrutura animal e a humana é que em uns estão latentes os diversos fogos e nos outros estão ativos. Os fogos vitais existem em todas as coisas e não há um átomo sequer que não os possua. Mas no animal, os três princípios superiores, ou seja, Atma, Buddha e Manas, não estão despertados, acham-se tão só em estado potencial latente e, portanto, não existentes. E assim permaneceriam até hoje as formas animais dos homens, se houvessem sido deixadas tais como saíram dos corpos de seus progenitores, cujas sombras eram para se desenvolverem exclusivamente sob o impulso das forças e dos poderes inerentes na matéria. Bom, pessoal, aí agora vem uma parte também bastante importante sobre os lemurianos. Por quê? Esses episódios aconteceram exatamente na fase dos lemurianos, ou seja, os lemurianos estavam no epicentro, por assim dizer, de tudo que aconteceu até agora, né? Que foi falado sobre a separação de andrógenos para dois sexos, né? E a questão da queda do homem, que é o cruzamento, enfim, tudo que veio decorrendo de tudo isso. Bom, vejamos o que o livro fala sobre isso, né? Então diz o seguinte: qual foi a religião da terceira e da quarta raças? No sentido corrente do termo, nem os lemurianos, nem tampouco seus descendentes, que são os lemuro-atlantes, tiveram religião. Por que fala que os descendentes é os lemuro-atlantes? Porque os lemurianos estavam exatamente entre a sexta subraça e a sétima subraça da terceira raça raiz, ou seja, já estava próximo de surgir a quarta raça, que era dos Atlantes.
Ou seja, tudo que aconteceu nessa fase dos lemurianos, que já estava próximo dessa quarta raça, meio que respingou, por assim dizer, ou foi tipo como a corrente de um rio que segue seu fluxo, acabou esse fluxo de água desembocando, por assim dizer, não sei se essa é a palavra correta, mas exatamente na quarta raça, que é a dos Atlantes. Bom, e aí continua, né? Pois não conheciam dogmas nem tinham crenças baseadas na fé. Tão logo o olho mental do homem se abriu ao entendimento, ou seja, humanas, né, que é o quinto princípio, a mente, a terceira raça sentiu-se una com o todo, com a divindade única e universal, sempre presente e ao mesmo tempo ignota e invisível. Dotado de poderes divinos e sentindo em si mesmo seu Deus interno, cada qual adquiriu a consciência de que era um homem-deus por sua própria natureza, não obstante fosse um animal em seu eu físico. A luta entre os dois surgiu no mesmo dia em que provaram o fruto da árvore da sabedoria. Luta pela vida entre o espiritual e o psíquico, entre o psíquico e o físico. Os que venceram os princípios inferiores pelo domínio do corpo uniram-se aos filhos da luz. Ou seja, que, quando fala que os que venceram os princípios inferiores, está falando do Kama Rupa, né? Que é o veículo de desejos e paixões. Bom, então os que venceram os princípios inferiores pelo domínio do corpo uniram-se aos filhos da luz. Os que caíram vítimas de suas naturezas inferiores converteram-se em escravos da matéria. De filhos da luz e da sabedoria que eram, passaram a filhos das trevas. Sucumbiram na luta travada entre a vida mortal e a vida imortal. E todos os que assim tombaram foram a semente das futuras gerações de Atlantes. Bom, quando fala que todos esses que assim tombaram foram a semente das futuras gerações de Atlantes, o livro ele traz uma ressalva e diz o seguinte, que o nome Atlantes aqui é empregado no sentido e como sinônimo de feiticeiros. As raças atlantes eram muitas e a sua evolução consumiu milhões de anos. Não eram todos maus, acabaram, porém, por sê-lo no final de seu ciclo, tal como nós, os da quinta raça, vamos marchando para o mesmo desfecho em passo acelerado. No alvorecer de sua consciência, o homem da terceira raça raiz não tinha, portanto, crenças a que se pudesse dar o nome de religião, ou seja, ignorava não só as religiões suntuosas cercadas de pompa e de ouro, mas ainda todo o sistema de fé ou de culto externo. Contudo, se definirmos religião como algo que une as massas na mesma atitude de reverência perante aqueles que sentimos superiores a nós, no mesmo sentimento de devoção como o sentimento de um filho para com seu amado pai, se assim for, então diremos que os primitivos lemurianos tinham uma religião, desde os primeiros dias de sua vida intelectual e até uma das mais belas religiões, pois não tinham ao redor deles o mesmo dentro e mesmo dentro deles os seus brilhantes deuses dos elementos? Ou seja, esses deuses dos elementos aqui não são de modo algum os elementais. Estes últimos, ou seja, os elementais, quando muito, são usados como veículos e materiais de revestimento. Bom, e aí ela faz essa pergunta, né? Não tinha eles dentro deles mesmos os seus brilhantes deuses dos elementos? Não haviam passado a infância junto àqueles que lhe deram o ser, que os chamaram a vida consciente e os acumularam de cuidados? Afirma-nos que assim foi, e nós o cremos, porque a evolução do espírito na matéria não poderia jamais realizar-se, nem tampouco receber o seu primeiro impulso, se os espíritos resplandecentes não houvessem sacrificado suas próprias essências supraetéreas para animar o homem de barro, dando a cada um os seus princípios internos,
formados por uma parte, ou melhor, pelo reflexo daquelas essências, os dhyanis dos 7 céus, os 7 planos do ser. São os números dos elementos atuais e futuros, exatamente como os anjos dos 7 poderes da natureza, cujos efeitos grosseiros podemos ver naquilo que a ciência ouve por bem chamar modos de movimento, forças imponderáveis e não sei o que mais lá. São os números superiores de hierarquias ainda mais elevadas. Ou seja, pessoal, aqui ela fala assim que os lemurianos, ou seja, foi exatamente o epicentro onde tudo aconteceu, ou seja, onde alguns seres superiores encarnaram, esses que encarnaram, que eu falei que eram os futuros adeptos, enfim, os Janeshohans que encarnaram, eles passaram o conhecimento para algumas raças, ou seja, passaram o conhecimento adiante. E os lemurianos foram um deles que receberam, né, que estavam ali recebendo esse conhecimento. Bom, vejamos o que mais diz o livro. Eram aqueles tempos remotíssimos, a idade de ouro, a idade em que os deuses andavam pela terra e se misturavam livremente com os mortais. Quando chegou ao fim, os deuses se retiraram, isto é, ficaram invisíveis, e as gerações posteriores terminaram por votar culto aos seus reinos, os elementos. Ou seja, pessoal, logo vocês verão que os próprios lemurianos, ou seja, os que receberam esse conhecimento dos que encarnaram, eles próprios depois caíram também vamos dizer assim, como escravos da matéria, né? Como escravo do veículo do Kamarupa. Bom, e aí o livro continua e fala exatamente dessa transição para a quarta raça raiz, que é a dos Atlantes. Foi assim que as primeiras raças atlantes, nascidas no continente lemuriano, se separaram em suas tribos de origem, dividindo-se em justos e ímpios, os que desejavam adorar o espírito invisível da natureza, cujo raio o homem sente em si mesmo, ou os panteístas, e os que preferiam um culto fanático dos espíritos da terra, os poderes das trevas, cósmicos e antropomórficos, com os quais fizeram aliança. Estes foram os primeiros de Borim, os homens valentes de fama daquela época, que são os Cabirim da quinta raça, Cabiros entre os egípcios e os fenícios, Titãs entre os gregos e Rakshasas e Daityas entre os povos indianos. Bom, pessoal, vocês verão que as duas sub-raças, que é justamente os lemurianos, e o início da quarta, que é os Atlantes, quando chegou nos Atlantes, o negócio meio que desandou. Porque aqueles instrutores, ou seja, os Janoshohans, os seres espirituais superiores que haviam encarnados, eles ensinaram as artes, a ciência, ensinaram o conhecimento para aquelas raças. No entanto, é como se o conhecimento ele fosse enfraquecendo, né? Ele fosse tipo desvirtuado, ou melhor dizendo, foi deturpado, por assim dizer. Vejamos o que o livro fala exatamente sobre isso, sobre o que aconteceu. Bom, os mistérios do céu e da terra, revelados à terceira raça nos seus dias de pureza pelos instrumentos celestes, converteram-se em um foco de luz cujos raios se foram necessariamente enfraquecendo ao se difundirem por um campo demasiado material e, portanto, refratário. Bom, refratário, o que lembra vocês, né? É os raios, né? Caindo refratário na Terra. Bom, entre as massas, tais mistérios degeneraram em feitiçaria e mais tarde assumiram a forma de religiões esotéricas, de idolatria impregnada de superstições e do culto ao homem ou ao herói.
Somente um pequeno grupo de homens primitivos, em que a centelha da sabedoria divina que brilhava com intensidade tanto maior quanto mais se debilitava de idade em idade naqueles que a empregavam com fins maléficos, permaneceram como guardiões eleitos dos mistérios revelados à humanidade pelos instrutores celestes. Entre eles havia os que mantiveram o seu estado de Kumaras ou Kumaras desde o início, e a tradição repete em sussurro o que os ensinamentos ocultos afirmam, a saber, que esses eleitos foram a semente de uma hierarquia que desde então jamais cessou de existir. Ou seja, em outras palavras, em que pese o conhecimento ele depois ter virado, né, como diz o livro, sido deturpado, virado idolatria, feitiçaria, enfim, cultos com superstições, ainda assim existiam aquelas sementes daquelas encarnações dos seres superiores que são chamados de os instrutores, ou seja, ainda existia sementes daqueles que encarnaram e cuja centelha brilhava tão intensamente quanto se passava os anos, né, os milhares de anos, ou seja, havia remanescentes e houve remanescentes, como depois vocês verão, em cada uma das outras raças, remanescentes dessas sementes divinas, ou seja, desses seres superiores encarnados que tinham o conhecimento, que tinham a sabedoria. Ou seja, pessoal, foi daí que criou-se, por assim dizer, uma má fama desses instrutores, porque foi só eles saírem, ou seja, eles ensinaram, eles saíram e deixaram a humanidade, né, com os ensinamentos, que o negócio se deturpou, né, se desandou, por assim dizer, e eles tiveram uma má fama entre as tradições, principalmente tradições religiosas, que o identificaram como vamos dizer assim, um mal, né? Porque eles tinham dotado o ser humano de mente, e segundo essas tradições, a exemplo, eles identificavam que o homem só tinha se tornado mal, por assim dizer, por causa desses desentendimentos, ou seja, por causa do quinto princípio humanas. Só que, como eu falei no vídeo da Constituição Centenária do Homem, realmente humanas, o quinto princípio, ele possui dois aspectos. Ele possui o aspecto superior, que é a ligação com a mônada, Atma Buddhi, e ele possui também um aspecto inferior, que é justamente a ligação com Kamarupa, é o veículo de desejos e de paixões. Então, as tradições usaram isso, né, por assim dizer, dizendo que o homem ele se tornou, por assim dizer, pecador, né, enfim, a escravo das paixões, ou a desvirtuar ou deturpar o conhecimento, virou feitiçaria, enfim, justamente por causa desses seres celestiais que encarnaram e foram os instrumentos, né, que passaram adiante o conhecimento para o homem, que depois o homem, enfim, usou o conhecimento para outros fins, inclusive para fins maléficos. Ou seja, pessoal, a terceira e a quarta raça, eles meio que, enfim, deturparam o conhecimento. E aí diz, inclusive tem uma parte do livro que diz o seguinte, né? Então a terceira e a quarta raça cresceram em orgulho. Somos os reis, somos os deuses. Tomaram esposas de aparência formosa, esposas escolhidas entre os sem mentes, os de cabeça estreita. Procriaram monstros, demônios perversos, machos e fêmeas, e também cados. A autora não fala muito sobre isso, né, a Helena Blavatsky, sobre esse nome cados, mas só fala que é Dakni em sânscrito. De mente limitada. Edificaram templos para o corpo humano, adoraram o varão e a fêmea, então o terceiro olho deixou de funcionar.
Tais foram os primeiros homens verdadeiramente físicos, cuja característica dominante era o orgulho. A reminiscência desta terceira raça e dos gigantescos atlantes transmitiu-se de raça em raça e de geração em geração até a época de Moisés e encontrou forma objetiva nos gigantes antediluvianos, esses terríveis feiticeiros e magos sobre os quais a Igreja Romana conservou lendas tão vívidas e ao mesmo tempo tão desfiguradas. Bom, em outra parte, o livro esclarece algumas coisas sobre a terceira e a quarta, justamente quando eles também caíram, né? Por assim dizer. E diz o seguinte: um estudo atento dos comentários esclarecerá ao leitor que os seres aos quais se uniram aos recém-encarnados para procriar eram chamados animais não porque não fossem seres humanos, mas porque eram muito diferentes física e mentalmente das raças mais perfeitas que se haviam desenvolvido fisiologicamente em época anterior. Recorde-se a instância número 7 e o que diz o Isoca 24, a saber, quando os filhos da sabedoria vieram encarnar pela primeira vez, alguns o fizeram de modo completo, e outros apenas projetaram nas formas um resplendor ou centelha. Mas algumas sombras ficaram por complementar e aperfeiçoar até a quarta raça. Ora, essas raças que permaneceram desprovidas de conhecimento, ou sem mente, assim continuaram até mesmo depois da separação natural dos sexos. Foram elas que, por assim dizer, praticaram o primeiro cruzamento, engendrando monstros. E entre os descendentes destes foi que os atlantes escolheram esposas. Bom, isso aqui era o que eu tinha falado, não sei se foi na primeira parte, mas eu acredito que sim, a respeito de que os próprios descendentes das formas meio monstros, né, meio homem, meio animal, os descendentes foram também, enfim, escolhidos como esposas pelos Atlantes. Aqui já está falando da quarta raça raiz. Então, só para vocês terem noção que aqui os descendentes, eles não eram monstros, por assim dizer, igual o primeiro cruzamento, porque eles eram os descendentes. Então, eles já tinham uma forma mais humana, mas ainda assim muito inferior, fisiologicamente falando, que era os sem mentes. Então, como eu disse, o livro, ele, inclusive, ele fala até dos lemurianos quase que conjuntamente com os atlantes, porque foram as duas raças, por assim dizer, que foram destruídas. Mas antes disso, né, o livro também fala que o terceiro olho ele cessou de funcionar porque o homem ele se deixara mergulhar demasiado profundamente no limo da matéria. E isso aconteceu exatamente da terceira para a quarta, né? E conjuntamente com a quarta. Inclusive, existe um capítulo do livro que fala sobre os lemúrios atlantes, quando eles constroem cidades e estendem a civilização. Só que a civilização primitiva dos lemurianos não se seguiu imediatamente a sua transformação fisiológica, como se poderia supor. Entre a evolução fisiológica final e a construção da primeira cidade, segundo o livro fala que transcorreram muitas centenas de mil anos. Sem dúvida, já estavam os lemurianos em sua sexta subraça, construindo pedras e lava suas primeiras cidades rochosas. Ou seja, em que pese acontecer tudo isso, não foi uma coisa seguida de outra, né? Houve vários milhares de anos entre uma situação e outra, ou seja, assim como foi dito desde o início que até a separação dos sexos não foi assim algo de imediato, né? Foi algo lentamente, progressivamente, porém lentamente. Bom, aí existe uma outra parte que fala
que os lemurianos construíram estátuas que testemunham exatamente o tamanho, né, dos Lemuro-Atlantes. E houve também a destruição da Lemúria pelo fogo e da Atlântida pela água, que é o dilúvio, a destruição da quarta raça e dos últimos animais monstros antediluvianos. Ou seja, pessoal, só para finalizar, é que, em que pese a gente falar tudo ao mesmo tempo aqui, num pouco espaço de tempo, nota-se que houve várias mudanças na terceira raça raiz, porém levou muito tempo, né? Até porque são 7 sub-raças. E se a gente comparar com a nossa raça raiz, que é a quinta, no vídeo que eu falei que nós estamos nós estamos exatamente no limiar da sétima raça, imagine só o que aconteceu, né? O tanto de tempo que leva para de uma sub-raça para outra. Então, pessoal, a princípio era isso. Eu vou falar em outro vídeo ainda sobre a quarta raça raiz, que é os Atlantes. E por último, falar sobre os arianos, que é a quinta raça, nossa raça, que é a qual nós estamos. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, como sempre, deixe seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva e nos vemos nos demais vídeos. Até breve. Tchau, tchau.